vocês o que ele escreveu, o que ele disse. É quase uma poesia, entendeu? Mas ele falou o seguinte, abre aspas, a juventude não é um período da vida, ela é um estado de espírito. Não envelhecemos por ter vivido uma quantidade de anos, envelhecemos porque abandonamos os nossos ideais. Os anos enrugam o rosto, mas desistir de um ideal enruga a alma. És tão velho quanto a sua descrença, e és tão jovem quanto a confiança em ti mesmo. E se um dia o seu coração for atacado pelo pessimismo e pelo cinismo, então que Deus se compadeça de sua alma de velho. Fecha aspas. Legal, né? Então são palavras de General MacArthur, mas de uma sabedoria impressionante. Então cuidem, sabe? Porque o emocional é quase tudo na nossa saúde. Está entendendo? Então precisa de um emocional bem equilibrado. Sabe? A vida parece que é longa, mas não é. Tudo passa muito rápido. Está entendendo? A segunda coisa importante é a alimentação equilibrada e atividade física. Então um bom pensamento, um bom emocional, uma boa alimentação bem equilibrada, atividades físicas, você pode ter certeza que você vai desacelerar esse processo, que você vai levar um corpo com uma outra estrutura, com uma outra resistência lá para frente. Quando eu comecei na área da saúde, lá em 86, achar um restaurante de produtos naturais, achar uma loja de produtos naturais, né? Era, meu Deus, era impossível, era difícil achar. As pessoas hoje estão se conscientizando, estão voltando, e a gente tem que aprender a incentivar na nossa cidade os estabelecimentos que trabalham com os produtos naturais. A gente tem que ir lá incentivar para que eles cresçam, para que fortaleçam e para que nós possamos ter sempre à disposição os alimentos, né? Aqui tem a Naturamel, né, que é pioneira. Quantos anos Naturamel na cidade, aí batalhando, né? Então é importante que a gente prestigie e dê essa atenção, sabe? Porque permite com que nós possamos ter acesso a alimentos saudáveis. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa alimentação então. Então essa alimentação a qual eu me refiro tem 4 leis que são fundamentais. Leis fundamentais da alimentação, né? Que nós devemos prestar atenção. E a primeira lei importante chama-se lei da adequação, né? Adequar o alimento de acordo com o quê? Primeira coisa, lei da adequação, adequar o alimento de acordo com a idade. Então, se já tem uma idade muito avançada, tem que prestar atenção. Não pode abusar de açúcar, não pode abusar de gordura, não pode abusar de massa, de carboidrato, porque o terror hoje dentro da geriatria é exatamente esses alimentos, sabe? Açúcar demais, massa demais, gordura demais. Então tem que dar atenção, tem que tirar o pé do acelerador com esses alimentos. Uma criancinha recém-nascida lá na maternidade, a criancinha que nasceu, não dá um tapinha nela, ela chora, daí você limpa e já dá uma feijoadinha para ela lá, de imediato. É isso que a gente faz? Não, né? Por que não dá? Porque feijoada não é comida de recém-nascido. Então quer dizer, a gente começa fazendo a coisa certa. Uma criança está em fase de crescimento, vai precisar de mais energia, de mais carboidrato, de mais proteína, está entendendo? Ela vai precisar de mais disso. Então, é uma alimentação adequada para quem está em fase de desenvolvimento. Mas uma pessoa de idade avançada, aquela feijoada na quarta noite, meu Deus do céu, tá? Tem gente que come umas feijoadas aí, que depois que põe na geladeira aquela sobra, aquilo quando esfria, parece um azulejinho em cima assim, ó. Sabe? Dá até para caminhar lá, assim, daquela placa de gordura que forma. Tá entendendo? E tem gente que adora tomar caldo da feijoada. Tem alguém que gosta de tomar caldo de feijoada aqui? Esse é complicado, é gordura na veia, como se diz, né? Então, gente, de acordo com a idade, procura fazer o alimento.
desenvolver um alimento, fase de crescimento precisa de mais proteína, precisa de mais carboidrato, mas não está mais em fase de crescimento, não precisa mais de tanto carboidrato. Nós sempre vamos precisar dele porque é a fonte de energia. Estou falando do excesso. Está entendendo? Segunda coisa importante, adequar o alimento de acordo com o peso. Se tem excesso de peso, tem que ter alimentação adequada para esse peso. Não adianta ter excesso de peso e continuar abusando do arroz branco, da massa, de pão, de bolo, sabe? E açúcares e gorduras, que tem muita energia. Então, se tem um excesso de peso, tem que adaptar a alimentação, né? Alguém te orientando, você lá um profissional, de forma que você possa ter uma alimentação de acordo com o teu peso. Porque se você tem um excesso de peso, mas se entope de arroz branco, de massa, comendo esses alimentos, você não vai resolver o seu problema de peso. Ele vai cada vez ficar pior. Está entendendo? Então precisa adequar o alimento. Para tudo tem alimentação adequada. Adequar o alimento de acordo com os problemas de saúde. Se tem ácido úrico, deve fazer uma alimentação adequada para ácido úrico, reduzindo alguns tipos de fruto do mar, né, carnes, proteínas cozidas, sabe? Que está liberando muito ácido, tem que dar atenção, tem que comer mais coisas verdes, mais clorofila, está entendendo? Se tem o diabetes, por exemplo, tem que ter alimentação adequada para diabetes. O grande problema é que a pessoa tem uma doença, não respeita isso e faz uma alimentação inadequada. Ao invés da doença melhorar, ela só vai piorando. Por isso, muitas diabetes acabam evoluindo para lesões mais significativas, neuropatias, né? Retinopatias, né? Problema com a visão, problema com os rins, né? Muito do que estão hoje na fila da hemodiálise são diabéticos, que os rins não funcionam mais, mas que já tinha doença, já sabiam que era diabético, mas continuava abusando do doce. Entendeu? Porque era diabético, acha que tomar as coisas light, coisas diet, né, é remédio. Está entendendo? A gente tem que cuidar. Saiu aí, ó, a relação dos 10 piores alimentos que mais degenera a gente hoje. E os diet, né, aquela tal da zero lá, é a número 1, apareceu no topo da lista. Está entendendo? Os refrigerantes aí, ó. Então, muita atenção para essas coisas. Então, se tem uma doença, tem um diabetes, a alimentação adequada. Agora, se você não obedecer isso, que tem que ter uma alimentação adequada, tu vai fortalecer a doença. A doença vai ficar mais resistente. Tu vai ter que tomar um remédio mais forte, tá entendendo? E vira um ciclo vicioso. Então, qualquer que seja a patologia que hoje tem, pense no que eu estou falando. Procure adequar o alimento de acordo com o seu problema de saúde, de acordo com o seu peso, de acordo com a sua idade, e você vai ver como o seu corpo agradece. Está entendendo? Por isso que essa primeira lei, ela é muito importante, ela é fundamental. E a segunda lei importante é a lei da harmonia, certo? Harmonia no quê? Harmonia nas cores, harmonia nos sabores, harmonia no grupo, né? Nos grupos hídricos e perídricos, ácidos, cítricos. Harmonia. Por quê? Não é só fazer a saladinha só verde. É importante você ter o verde, mais um pouco da cenoura, que é laranja, beterraba, que é vermelha, do tomate. Sempre é importante ter mais que uma cor na salada. Nunca fazer uma salada com uma cor só. Sempre mais que um pigmento. Está entendendo? E procurar combinar o alimento. Agora, combinar a alimentação é o seguinte. Por exemplo, o que combina com a carne? Tudo que é legumes, tudo que é verdura. O que não combina com a carne? Os carboidratos. Por quê? Porque a digestão da carne é ácida, a digestão do carboidrato é alcalina. É produzida aqui na saliva já, está entendendo? A pitialina que faz a digestão da massa. Quer dizer, essas duas não é uma digestão boa. Mas as verduras, legumes, a mandioca que é fécula, combina bem. Então tem uma tabelinha de combinação que depois, se vocês quiserem, né, o Cláudio cobra de mim e vocês cobram do Cláudio. Eu dou uma tabelinha de combinação dos alimentos para vocês terem preso na geladeira. Se come isso, o que é bom comer com aquilo, tá entendendo? É uma forma interessante da gente se orientar, tá bem? Agora tem uma coisa, tá? Quando fala em harmonia, não é para fazer lambança. Porque tem gente que faz umas lambanças que Deus me livre. Vocês já viram o estômago por dentro? Quem é que já viu o estômago por dentro? Levanta a mão.
Mas não é na endoscopia não, né? Agora não viu, né? Então eu vou ensinar vocês a ver o estômago por dentro. Ver o estômago por dentro depois que comeu. Quem já viu? Não? Então eu vou ensinar vocês. Tem um aparelho lá em casa que vocês podem usar para ver o estômago por dentro. Tá certo? Esse aparelho todo mundo tem em casa. Todo mundo tem um balde em casa? Todo mundo tem? Então esse é o aparelho que nós vamos usar para ver o estômago por dentro. Tá certo? Qual que é a churrascaria mais cara aqui de Itajaí? A mais cara, aquela que é a campeã mesmo. A Taliba. Hã? A Taliba? Quantos contos custa lá? Uns 60. Uns 60? Mas certo, 60 já tá bom. Mas em Camboriú tem umas mais pesadas, acho que de 80, de 6, né? Mas vamos no Taliba, tá certo? Agora, nós vamos no Taliba e nós vamos ver o que a gente faz com o que nós fazemos com nós mesmos. Nós vamos levar o nosso aparelho e ver o estômago por dentro, tá certo? Todo mundo com o baldinho na mão. Agora vamos todo mundo pro Taliba lá. Então chegamos lá no Taliba, põe a tua cadeirinha aqui, põe outra do lado, bota o baldinho em cima, tá bem? E vamos começar a comer. Hoje está friozinho pra caramba, passou lá na entrada lá, aquela mesa cheia dos aperitivos ali, das batidinhas, daquela coisa toda. Passou lá, tomou dois gorozinhos. Então, 2 aqui, 2 no balde. Já vem já com os gorozinhos no balde. Bota em cima da cadeira. Daí chega o garçom, né? O que vai tomar? Tá meio friozinho, vou começar com uma caipira. Né? Então 2. Né? Uma aqui, outra no balde. Agora vamos começar a ir pro buffet. Né? Não sei como é que é o Taliba aqui, tá? Mas nos buffets hoje tem de tudo. Até sushi, essas coisinhas, tudo tem, né? Então nós vamos começar a comer agora. Então você pega aqui, pede para alguém segurar o teu aparelhinho do lado, alguém vai segurando para você, daí tu vai pegando agora. 2 colheres de arroz aqui, 2 colheres lá no balde, lá em cima dos gorozinhos da caipira. 1 colher de maionese aqui, 1 colher no balde. 5 ovinhos de codorna aqui, 5 no balde. Né? Uma banana frita aqui, outra no balde. Né? Batatinha frita, um pouquinho de batatinha frita aqui, outra no balde, né? 1 colher de farofa aqui, outra no balde. Aquele queijo lá, aquele negócio do queijo lá do provolone, 1 aqui, outra no balde. Vou pegar um sushizinho, um sashimizinho, né? 2 aqui, 2 no balde. Vamos botar umas rodinhas de tomate, um verdinho aí, tá ficando muito sem salada, né? Então, uma beterrabinha aqui, né? 1 aqui, outra no balde. Uma rodinha de tomate, 1 aqui, outra no balde. Um pouquinho de cenoura, 1 aqui, outra no balde. Bom, tem mais um monte de coisa aí. Voltamos para a mesa. Isso aqui dá entrada. Agora voltamos para a mesa, sentamos. Chegou o garçom de novo. Né? Que aquela foi o aperitivo. Agora o que vai tomar? Cerveja. Agora no inverno é escura, morena. Então 2. Né? 2. Tá? 1 aqui, outra no balde, lá em cima dos ovos de codorna, da polenta, da maionese, da pinga, né? Aí começamos a rodar o espeto. Virou o verdinho para cima, lá tem o verdinho, liberou para vir o espeto. E presta atenção que vem os baratos primeiro, né? Salsichão, essas coisas que vem primeiro. Aí veio lá, linguiça, 1 aqui, outra no jarro. Coraçãozinho, 10 aqui, 10 no jarro. Aí veio o matambre, 1 aqui, outro no jarro. Aí veio a costela, aquela gorda, sabe? Aquele costelão. Você tem que ficar prestando que às vezes o vizinho do lado da perto chega a espirrar gordura pro lado, assim, tá entendendo? Então, 1 aqui, outra no jarro. O granito, 1 aqui, outro no jarro. O cupim, 1 aqui, outro no jarro. Né? Aí veio a alcatra, 1 aqui, outra no jarro. Aí o filé mignon com bacon, 1 aqui, outro no jarro. Acabou a cerveja. Que ela já foi, agora é a segunda. Entendeu? Mais 1 aqui, mais 1 no jarro, lá em cima dos ovos de codorna, da maionese, dos coração, das polenta. E continuando. Tá vindo abacaxi assado. 1 aqui, outro no jarro. Né? A picanha.